Fala pessoal, tudo bom? Bom, queria te chamar a atenção e te fazer um alerta que é o seguinte: nenhum setup é bom o tempo inteiro, nenhum setup é ruim o tempo inteiro, nenhum setup funciona em qualquer time frame o tempo inteiro. Isso é uma grande realidade. Agora, qual é o perigo da forma como a análise técnica está sendo apresentada para você? Hoje em dia, apareceu dos últimos 3 anos, 3 milhões de professor de bolsa. Tá? Até então tinha, sei lá, 20, 30, 50, né? Hoje todo mundo tem um setup para vender, para alugar, para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Então eu não estou dizendo que é má intenção, não sei o quê, mas quando alguém tem um conhecimento, vamos chamar assim, raso, e está convencido de alguma coisa, e de repente dá um azar de pegar, porque se você for ver as aulas muitas vezes giram em torno de 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias aí para trás. E aí vai começar a te mostrar, olha, isso aqui é maravilhoso, porque aqui deu mil e poucos pontos, aqui, tá, tá, tá. Mesmo quando você perde, você não perde muita coisa. E, ou seja, se ele está convencido disso, se o conhecimento dele disso não for profundo, se ele efetivamente não treinar isso todo dia, há muito tempo, etc., ele vai conseguir te convencer de que ou isso é bom ou que isso é ruim. O que nós fizemos aqui? A coisa mais idiota do mundo, que é um robozinho High-Low 3. Então eu fiz um robozinho, coloquei aqui um inputzinho, aonde eu consigo dizer qual é o valor do High-Low. Qual é o gráfico que eu estou olhando? 1 minuto. Por que eu escolhi 1 minuto? Para ter muita operação, para a gente poder ver bastante coisa, tá? Então, um IG 26, 1 minuto. Ok. Acontece que se eu não sei programar, se eu não tenho acesso a backtest e tal, tudo aquilo que eu te falar vai ser uma impressão que eu tenho e eu posso te convencer de que isso é muito bom ou de que isso é muito ruim, conforme o interesse que eu tenha ou a visão que eu tenha, tá? Então, eu queria provar para você que nada é muito bom, nada é muito ruim, nada não funciona e nada funciona o tempo inteiro. Então veja, se eu pegar esse robô, se eu tivesse operado isso do dia 6 do 1 ao dia 16 do 1, por que eu escolhi esses 10 dias? Porque eu sei o resultado e eu quero te mostrar duas coisas, tá? Mas se eu tivesse escolhido esse dia, ou se quando eu dei aula para você, foi até o dia 16 de janeiro, peguei alguns dias lá e comecei a mostrar, ou se eu tive o trabalho de operar o dia inteiro, não perdendo nenhuma das operações, isso eu estou falando quem não sabe programar. Ou se eu fui, voltei o gráfico para trás, planilhei, eu vou encontrar esse resultado. Nós tivemos 727 operações, acertamos 230 e tivemos um prejuízo de 7.462. E eu estou colocando aqui, não estou colocando aqui custo de corretagem. Se eu colocar custo de corretagem, o prejuízo aumenta mais, né? Muito bem. Agora, isso então é uma coisa que não presta, que não funciona, que dá um prejuízo desgraçado, etc, etc, etc. Se eu quiser te convencer que não presta, porque eu mesmo estou convencido disso, é isso que nós vamos chegar. Agora, se eu vier aqui e colocar para você que nós começamos a operar dia 16 de janeiro e nós fomos até dia 26 de janeiro, 10 dias para frente, o que vai acontecer em termos de desempenho? Qual vai ser o resumo dessa história? Nós tivemos um ganho de R$ 7.866. Tivemos 500 operações, acertando 36%, mas ganhou por quê? Porque quando ganhou, ganhou 227 e quando perdeu, perdeu 112. Então, isso é maravilhoso, é sensacional, é o que você precisa. Então tá cheio de gente dando aula até com coisa dos outros. E aí fala, não, porque o fulano de tal, porque não sei o quê, porque pipi, popopó, popopó, popopó. Então, isso mostra algumas coisas pra gente. Primeiro, não tem nada que é ruim o tempo inteiro. Não tem nada que é bom o tempo inteiro. Isso serve para tudo, para tudo. Se você botar MACD em qualquer ajuste, o próprio high-low, se eu fizer aqui
um backtest de um mês, variando o high-low de 3, vamos supor, a 30. Vamos ver o que vai acontecer? Então veja, peguei o high-low, peguei high-low robô, o ING26, 1 minuto, do dia 1/1 de 2026 até dia 2/2. Peguei esse ano. Hoje é dia 2/2, beleza? E eu disse para ele assim, ó, vê para mim o que acontece quando o high-low vale 3, 4, 5 até 30, de 1 em 1. E aí nós temos os resultados. Então, tem algum valor de high-low, não vou mostrar qual é, porque sempre vai ter alguém que vai pegar aqui o que deu. Tem um que deu 11 mil. Então, pô, 11 mil nesse um mês, 11 mil. Agora, se eu te der o valor e você passar a usar isso aí, você vai cair exatamente na bobagem, na besteira. Porque assim, análise técnica vista tão limitada, um indicadorzinho, uma média, duas médias, cinco médias, né? É pouco. É um indicadorzinho mais um osciladorzinho. Seja qual for o indicador mais oscilador, tá? O que acontece? Você está tendo uma visão curta das coisas. Corre o risco de você estar aqui, ó, nessa região aqui. E depois que você começar a botar fé e começar a botar dinheiro para valer, você cai numa região aqui. E muitas vezes isso é o inverso. Ou seja, é menos 11 mil na pior situação e mais 2 na melhor. Se a gente vier aqui mudar o time frame, você vai ver que isso muda absurdamente. Então vamos fazer agora um teste com 2 ou 3 time frames diferentes para você ver que não existe um setup que funcione o tempo inteiro em qualquer coisa. Então, se você fala assim, se você aprender isso aqui, e todo dia usar os 5 minutos, o que vai acontecer? Vai ter dia que você vai perder dinheiro pra caramba, porque você não poderia estar tradando os 5 minutos. E aí existe uma série de coisas que o gráfico nos mostra para nos dizer se eu estou num time frame correto ou não. Mas vamos fazer só um exercício aqui de curiosidade. Então, veja bem que coisa interessante. Eu testei 10 PI, variação de preço mais inversão, é o PI. Eu testei o 10R e eu testei o 10P. E lembrando que aqui não é high-low 3, é high-low alguma coisa. Sei lá qual é o high-low. Vou mostrar que é para não bagunçar a vida de ninguém. Mas você veja que 10 PI e 10 Renko teve muita coisa que deu lucro, bastante lucro. Por quê? Porque esse mês foi um mês que mexeu muito. Então, o tempo inteiro aí, ó, a gente começa a ir para 10 PI e 10 Renko e vai até encontrar alguma coisa com 394. E o 10P, variação de preço é 10P, tá? 10P chegou em algum valor de high-low de 3 a 30, ele chegou a dar um prejuízo de 56 mil reais nesse período de 1 de janeiro até 2 de fevereiro. Cara, como é que pode? São 3 time frames que eu testei. Se eu começar a testar 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, o que você quiser, você vai ver que tem hora que dá dinheiro, tem. E se eu testar o 10 ticks, será que nos 30 dias ele só deu prejuízo? Será que o 10P, perdão, será que o 10P é uma naba o tempo inteiro e se você tradar qualquer coisa no high-low do 10P vai ser ruim? Volto a dizer, tradar high-low normalmente é uma fria. Isso aqui é uma exceção. O mês de janeiro para o índice mexeu muito, mas não é o normal, tá? Mas beleza, agora vamos ver uma coisa, 10P, o tempo inteiro, se chegou a dar 56 mil de prejuízo, é um horror, concorda? Dia 5, tá? 1.700, são 3.700 em 3 dias de operação. Dia 2 foi fim de semana, foi sexta, dia 5 segunda. Aí o cara vai e faz um vídeo do high-low maravilhoso e tem sempre o azarado que assiste nesse dia. E aí, dia seguinte, normalmente ele já vai para a conta real, porque o bicho é macho. E aí, dia seguinte, ele vai operar, vamos dizer, do dia 6, do dia
6, não precisa nem tão longe, até o dia, sei lá, dia 13, uma semana, tá? Vai operar isso aí. O que vai acontecer? 15 mil reais de prejuízo. Então, assim, meu, esse high-low é uma porcaria. Cara, mas eu acabei de mostrar para você que deu 3.700 em 3 dias. Então, aonde que está o segredo das coisas na bolsa? Então, estou pegando um dia X aqui, dia 30 de janeiro, tá? No período das 12h43 até as 15h30. E aí foi uma baixona, certo? Mas eu tive aqui um monte de locais que normalmente os nossos olhos não veem, a gente só enxerga o movimento principal, mas aqui é o problema. Eu vendo tome stop, eu compro tome stop, 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 tá? Então, quando eu começo a enxergar alguns sinais que os gráficos me dão, desde que eu esteja sabendo o que eu estou procurando, tá? Eu vou te mostrar que o problema não é o high-low. O problema é o ajuste do high-low nesta situação. Se eu entender isso e mudar o ajuste, o que acontece aqui? Ó? Praticamente vira uma operação só. Então, assim, ou eu tenho que mexer no ajuste dos indicadores, e isso ao longo do trade, ao longo do dia, eu tenho que entender se o mercado está acelerado ou se o mercado está parado, e eu tenho que saber, através de estudo ou de conhecimento, o que eu tenho que fazer com o raio do indicador que eu estou usando, se eu estiver usando um só. Ou então eu mantenho aquele ajuste padrão, mas eu mudo de time frame. Então, 1 minuto agora só está dando prejuízo no high-low 3. Então, se eu quiser continuar a usar high-low 3, eu tenho que mudar o time frame tal. E isso vai acontecendo ao longo do dia, tá? Conforme o mercado vai acelerando, parando, acelerando, parando, acelerando, parando, desde que eu saiba ler os sinais que o gráfico me dá, né? Ou o que eu acho melhor, você ter indicadores mais parrudos, que olham mais coisas. Porque se o high-low ficar ruim, se o estocástico ficar ruim, se o MACD ficar ruim, se o Bollinger ficar ruim, dentro das coisas que o indicador leva em consideração, se lá dentro tiver mais 20 coisas, 30 coisas, sei lá, e essas que estão boas compensarem as que estão ruins, eu vou achar o caminho. Se é venda, se é compra ou se é para ficar quieto. Os melhores indicadores pintam isso tudo aqui de branco. Deixa isso tudo aqui de uma forma que, ou amarelo, deixa isso aqui de uma forma que fala, não, cara, fica fora. Né? Então, na verdade, você não precisa operar o tempo inteiro, você precisa operar quando vale a pena operar. Né? Agora, eu só estou tentando te mostrar o que. Então, isso que é importante neste vídeo. Se você pegar alguma coisa que está sendo dita para você como algo maravilhoso, algo que o cara descobriu, principalmente que só ele sabe. Pensa a quantidade de físico, estatístico, matemático, instituições, bancos, periri que tem na bolsa. E fica imaginando que o Johnny lá sozinho descobriu algo que ninguém no mercado sabe. Cara, é difícil. É muito mais fácil que ele não saiba o que está falando, ou que ele tenha um conhecimento raso, um conhecimento pequeno, né? Agora, se tudo aquilo que for explicado para você estiver baseado enquanto está falando, em 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias aqui atrás, não quer dizer nada. Procure observar no gráfico os movimentos laterais. É ali que o seu dinheiro vai para o beleléu, tá? E nunca veja algo no YouTube, no Instagram, onde que seja, num fim de semana, de noite, e vai para a conta real no dia seguinte, pelo amor de Deus. Você tem que validar esse setup, saber se isso é bom. E você não vai descobrir se isso é bom ou se funciona em uma semana. Você pode estar na semana boa. Percebeu? E eu acho que, espero que com o que eu mostrei tenha dado pelo menos para dar esse alerta aí. Então, de repente, você está na semana que aquilo está funcionando, porque qualquer indicador em qualquer ajuste, uma hora é bom. O problema é quando você se ilude achando que encontrou a lâmpada de Aladim. Não tem lâmpada de Aladim no mercado, tá? Então,
A finalidade é essa, mostrar e alertar para isso. Convido a quem não nos conhece nos acompanhar. Tem vídeo aqui no YouTube, tem vídeo tem post todo dia no Instagram e tal. Mas assim, cuidado, né? Nunca apareceu tanta gente que conhece profundamente isso de 3 anos para cá. Se apareceu de 3 anos para cá, cara, quanto tempo tem? Mexe há quanto tempo? Né? Sempre que uma coisinha pequena, um indicadorzinho, a chance de não tá bom é grande, tá? Abração, até mais, tchau, tchau.